Muito boa tarde para você que se liga aqui no Link Esporte Clube Podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição. E olha, hoje nós temos uma dupla de convidados para lá de especiais. Daqui a pouco nós vamos apresentar essas feras das águas do Brasil. E você está sendo convocado, você do outro lado do aparelho, a deixar o seu like, a se inscrever, a ativar o sininho, a mandar mensagem pra gente aqui no nosso chat, porque hoje nós temos uma dupla daquelas, dupla dourada no nosso Link Esporte Clube para falarmos do remo brasileiro. Dois meninos que eu tenho maior certeza nos próximos anos vão dar ainda mais orgulho para o nosso Brasil e também pelas equipes das quais eles possam disputar nos próximos anos. Eu sou Enio Ricanello, apresento essa edição para você e ao meu lado para entrevistar essa dupla de craques que daqui a pouco nós vamos apresentar ele. Fala comigo, Nino Cirilo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Enio, boa tarde para você que está conosco aqui no Link Esporte Clube Podcast. Já vai se inscrever no nosso canal, ativando as notificações e, claro, já deixa o like, porque o programa de hoje está imperdível e a gente conta com vocês aí interagindo conosco no chat. E quanto custa para se inscrever, Nino? Nada, de graça. De graça, é só né? se inscrever. E olha, as pessoas que se inscreveram no Link Esporte Clube durante o ano concorreram a 3 iPhones nesse 2024. E 2025 promete. Então já vai se inscrevendo aqui no nosso canal, porque o ano que vem poderemos ter muitos prêmios esperando por vocês. Esse ano foram 3 iPhone 16, 3 camisas oficiais do campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, além da bola oficial do Brasileirão, da Copa do Brasil e também da Libertadores. Então, você do outro lado do aparelho, desce o dedo no like, se inscreva, que aqui você, além de ficar bem informado, pode concorrer a vários prêmios. Bom, nós vamos receber hoje uma dupla de campeões brasileiros, né? Estamos falando da categoria até sub-18 dentro do remo nacional. Fizeram lindo demais dentro do Campeonato Brasileiro de Remo Unificado nesse ano, que ocorreu aqui na raia da USP, em São Paulo. São dois meninos que, além de serem grandes atletas, são duas grandes pessoas. A gente vai contar a história deles a partir de agora aqui no nosso Link Esporte Clube Podcast, que tem a honra de receber o Luan Pimentel e também o Gustavo Guilherme, remadores do Corinthians e campeões brasileiros dessa última temporada. Vamos falar também sobre os desafios do esporte olímpico brasileiro com essa dupla de garotos, 17 anos, esses meninos na tela para você, mas com muita responsabilidade e grandes conquistas. Luan, Gustavo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e marcado presença aqui no nosso Link Esporte Clube. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Enio. E aí, meninos, eu tava até assistindo, né? Pode colocar na tela esses melhores momentos, esses takes que nós recebemos da Confederação Brasileira de Remo, na qual eu agradeço demais pela parceria de sempre. Luan, você não é do estado de São Paulo, você veio pra cá, me contaram lá na maquiagem, inclusive. Como que foi essa sua transição para vir para São Paulo? Como que foi esse primeiro contato com o remo? Com quantos anos isso aconteceu? Conta mais da sua história, amigo. Pô, até falei isso lá na... A gente tava fazendo a maquiagem, até falei um pouco sobre isso. Falei, pô, vai ficar meio 20 minutos falando lá do Acre, mano. Eu vim pra cá com 12, 13 anos. Eu vim em 2020, né, na pandemia. Logo começou a pandemia, eu e minha família, a gente se mudou pra cá. Eu tenho um irmão pequenininho, minha mãe e o meu padrasto, a gente veio em 2020, né? E aí eu nasci lá, meu irmão também, minha mãe é São Paulina, São Paulo, não é paulistana. E aí a gente veio agora em 2020 pra pandemia e estamos morando aqui em São Paulo. E quando chegou aqui, já teve o primeiro contato com o remo? Foi ali mesmo, com 12, 13 anos, ou já tinha essa experiência lá do Acre? Não, no Acre ainda não tem remo, apesar de ter muitos lugares assim... propícios, né? Legal pra remar, assim, mas... eu fui aí conhecer o remo em 2022, no começo do ano, que eu comecei a fazer umas aulas experimentais lá, porque meu pai, com 17 anos, ele também remava que nem a gente, competia pelo Corinthians. E aí, só que como na pandemia fechou, a maior parte dos esportes eles fecharam, assim, não tava tendo mais inscrição. Uhum. E aí a gente só conseguiu entrar em 2022, mas se desse a gente teria entrado antes ainda, eu e o Gustavo provavelmente também. Cara, há 2 anos, você tem 17 anos, começou com 15 já é campeão brasileiro, cara. Pouca moral, né? Pouca moral. Quero saber agora do nosso amigo Gustavo, como é que foi também o seu início de trajetória, como que foi pra você chegar ao remo? Tipo assim, o meu pai ele foi fazer um trabalho lá, né, na raia, aí tipo ele foi fazendo, né? Madeira, né? Aí ele tinha que cortar algumas coisas lá que tava interrompendo lá a passagem pra passar. Aí, tipo assim, ele foi conversar com o pessoal lá, Sim, se tinha entender como é que funcionava e tal.
funcionava o remo, assim, aí ele foi lá e me colocou. Aí eu gostei bastante do esporte, até hoje tô praticando, assim. Legal. Quantos anos você tinha, Gustavo? Tinha 14. 14 anos. também. E assim, como que dentro da organização, o Corinthians é uma grande equipe aqui em São Paulo, né? É uma equipe de muito peso, de muita camisa, de muita tradição, não só dentro do futebol, mas em vários esportes, basquete, vôlei, na década de 80, 90, e também dentro do remo. Eu vi vários companheiros de vocês participando desse campeonato brasileiro. Como que funciona essa união da dupla? Vocês se escolhem, o treinador que fala, não, eu acho que os dois pode dar legal dentro da embarcação. Como que funciona? Bom, foi um pouco dos dois, né? A gente começou, acho que com um mês de diferença, eu comecei em janeiro, começou em fevereiro. E aí a gente, como tinha pouco atleta, na época acho que tinha 6, 5 atletas de base, assim, júnior, sem ser profissional mesmo. Então a gente tinha muita escolha, a gente tem idade parecida, o peso também é parecido. Na época a gente tinha uma altura parecida, assim, deu uma espichada que eu não acompanhei, né? Mas aí tudo era meio parecido assim, eles colocaram a gente pra remar o barco de 2 pessoas com 2 remos cada um. Aí é o double. A gente está competindo agora o 200, que é o barco com 1 remo cada um. E a gente começou com um barco de 2 pessoas com 2 remos. E aí eu tava na voga, que era a parte de trás do barco, porque o barco vai de trás, vai de costas, né? Você vai de costas, eu tava na parte da frente. Certo. Sim. Você estava de frente pro... Você estava remando da contra. largada. Isso. O Isso. remo é um esporte que a gente vai contra a linha de chegada. A gente não vê a linha de chegada, a gente vê por onde a gente já passou. E aí eu tava na frente do barco, ditando a voga, o ritmo, e ele tava na proa. E aí agora em 2023 a gente inverteu e trocou o barco também. E em 2023 a gente começou a aprender a remar o barco de um remo, que ele é um barco mais difícil assim. Mais técnico. É, bem técnico. E aí a gente tá remando aí, começou a remar devagar, assim, umas 4 vezes assim por mês. E aí fomos treinando mais, assim. Ô Gustavo, queria saber de você, porque ele tá falando aqui da dinâmica da execução da prova como um todo, enfim, né? Sim. Vocês estão numa embarcação sem timoneiro, ou seja, vocês dois, de contra a chegada, precisam manter o máximo uma linha reta dentro da raia para conseguir, enfim, executar a prova. Como que funciona o olhar que vocês precisam ter e também a sincronia, que eu fico imaginando que, por exemplo, se uma pessoa dentro da embarcação não tiver sincronizada com a outra, você sai do prumo e assim, acaba fazendo um percurso maior, perdendo tempo e tal. Como que funciona essa dinâmica dentro da embarcação? Os dois precisam estar bem sincronizados, assim, para entrar tudo certinho, para deixar o barco o mais rápido possível. Aí, para deixar o barco reto no 200, tem um leme, né? Que controla no pé. Aí, geralmente, os dois têm que fazer a mesma força, assim, pra ficar bem daorinha. E o barco tentar ficar reto, assim, o máximo possível. Quando ele tenta sair da direção, um faz mais força, o outro faz menos. Eu uso o leme, se sai muito, assim, tem que usar o leme. Aí o leme de barco pra barco varia. Às vezes tá na voga, às vezes tá na proa. Proa é a parte de trás do barco, então atrás. Às vezes varia de voga pra proa. Tanto que, falando aqui desse leme, no brasileiro a gente correu... Até o brasileiro a gente tava treinando no barco e o leme era na voga. E acho que na semana do brasileiro a gente trocou. Que maravilha! Aí o barco, o Gustavo até ficou meio sem paciência, porque a gente ia de um lado pro outro, assim, da raia. Dá umas treta dentro da embarcação durante a competição? Dá, não, pior que entre a gente não só brigou acho que umas 2, 3 vezes, assim, mas assim de leve, assim, né? O que fica no barco, acontece no barco, fica no barco, né? Fora da raia a gente é, meu melhor amigo aí, velho. Sim. Imagina, quanto tempo vocês passam juntos? Pô, bastante. Estuda na mesma escola ou não? Não. Onde é que você estuda? Barueri. Eu tô perguntando pra você falar. Né? Eu estudo lá do lado da USP mesmo. Eu vou de bike e 15 minutos da minha escola. E assim, qual que é a carga de treino de vocês? Porque eu tava acompanhando, menino, vou confessar pra você e pra toda a nossa audiência. O Renan Kopleves, que inclusive vai mandar um vídeo pros meninos daqui a pouco, medalhista pan-americano, foi meu comentarista na transmissão, inclusive, do canal Olímpico. Tá falando, isso daqui, a competição em si, é uma parte gostosa, é a carne, você tem que roer o osso para chegar nela. O período de treinamento, ele é muito extensivo, né? Eu fico imaginando, quantas horas por dia vocês treinam juntos para não só a parte física, mas também para o desenrolar da prova e para melhorar a aptidão de vocês dentro da água? Quanto tempo de treino por dia? Umas 3 horas, assim. Todos os dias? Só Segunda a domingo. sábado. Domingo a gente descansa. Aí ele treina de manhã, das 6 às 9, 9h30, né? Sim. E eu treino de tarde, das 3h30 até umas 5h30. Vocês não treinam juntos?
A gente não treina junto, a gente treinava junto mais de sábado mesmo, que é o dia que a gente treina de manhã. Sim. E aí, depois de julho, agora, nas férias, que nas férias a gente sempre treina de manhã, 6 horas. Aí a gente junta, começa a remar mais barco coletivo, porque tu junta todo mundo. Aí dá pra montar vários barcos coletivos, né? Porque tem uma parte dos atletas que rema de manhã por causa da escola e outra que treina de tarde. E como é que faz pra vocês manterem o entrosamento, né? Porque cada um treina num horário e competem juntos. Como que vocês fazem pra ter esse entrosamento? Há umas 4 semanas antes, né, do brasileiro, você começou a vir treinar de manhã. A partir das férias, o campeonato aconteceu em novembro. Em julho, a partir de julho eu comecei a vir um pouco mais de manhã, alguns dias de manhã mais. Tipo, antes da escola eu vinha treinar, a gente chegava 5h20 na raia da manhã e botava o barco 5h30, já tava com o barco na água pra sair 7 horas pra ir pra escola. 5h30 da manhã. E Pegando aquela água gelada esse da vídeo raia que tá da USP. passando aí era 5h30, 5h40. Ó, gente, bem isso daqui é muita força de vontade, Sim. vamos, menino? Vou colocar dessa maneira. Muita. E além do treino em si na água, vocês fazem mais alguma preparação, academia, algum Sim. outro tipo de... Musculação, core, bastante core. Core é abdominal, essas coisas de exercício de fortalecimento de perna, de tronco, glúteo, tudo. E aí vocês dividem essas atividades ao longo da semana? Não, ao longo do dia. O core a gente faz todo dia antes do treino, né? A gente faz uns exercícios de abdominal antes do treino, de perna. E aí o nosso treino, umas 3 vezes na semana a gente faz água, só água, 16, 20 km na água. Sim. E outros 2 dias a gente faz musculação. E outros dias a gente faz máquina e água, às vezes, ou musculação e água também a gente faz, intercala. Eu queria chamar a atenção, Nino, porque eu vou falar bem a verdade, eu assumi minha ignorância pro Renan antes de começar as transmissões. O narrador tem que narrar tudo, mas não precisa ser especialista em tudo, né? Cheguei um pouquinho antes, a gente bateu algumas informações. E pra quem tá em casa, pra quem não tá habituado com o remo, pode parecer que a maior parte da força vem do tronco e dos braços, né? Mas não é bem assim, né? Não. Também tem o esforço das pernas, né? Sim. Por que existe o esforço das pernas? Porque a gente tem que, tipo, encaixar o remo e fazer um impulso com a perna. A perna é o que tem mais impulso. O movimento da remada é o braço, né? A gente tá aqui parado atrás, com o tronco um pouco inclinado para trás e a perna esticada. Então a gente vai com o braço para frente, depois vai com o tronco e aí depois vai com a perna. E aí, quando a gente chega na frente, a gente solta o remo, encaixa o remo na água e a gente empurra com a perna, depois a gente joga o tronco para trás e o braço. Só que isso tudo no movimento, tentando fazer um movimento só. Então a perna é o que, quando a gente encaixa, a gente empurra com a perna. O tronco e o braço é um movimento mais de finalização. Então o remo é um esporte muito completo, né? E a perna, as costas são as principais características, né, que fortalece o remo. Sim. Que é as costas que a gente trava aqui na dorsal. E puxa com o braço. O braço, na verdade, a gente usa bem menos do que a perna e a lombar, essas coisas assim. Você gostou? Dá uma enganada boa, na hora né? que eu vi isso, eu falei, mentira! Não, Tá mas- me enganando aqui, não é possível. Por exemplo, o Isaquias, né, quando ele vai competir, você vê que ele tem, né, a parte aqui, a posterior da coxa bem grande, né, porque justamente também é o mesmo movimento, né, então engana pra quem não tá acostumado, né, acaba achando que a força vem do braço, quando na verdade a força vem de baixo, né, vocês têm que fazer esse impulso O aí. Nino falou que você tá coxudo. Tá Parabéns. mesmo, pô. Precisa, E- né? Não, e assim, o do Isaías já deu pra ver na imagem, mas vocês têm alguma diferença de crescimento de músculo de uma perna pra outra, de um braço pro outro? Verdade. Porque tem esse detalhe, né? Algumas modalidades, por exemplo, do Isaquias, ele deixa um tronco mais, né? Uma perna mais tensionada, podemos dizer assim, e uma acaba sendo um pouco maior que a outra. Mas vocês é conjunto ali, o movimento. É que o pessoal também confunde bastante o remo olímpico com a canoagem, né? E aí a canoagem você usa muito o tronco e o braço mesmo, mas o remo ele é perna, é o contrário, assim, ele é um pouco mais diferente. E aquela carretilha, né, que fala do... Trilho. O carrinho? Trilho, o carrilho. Do remo. Já vi muita gente falando que teve problema durante a competição. Inclusive na última que eu fiz, de remo costeiro, que daqui a pouco a gente pode até conversar mais sobre isso com vocês, teve problema também na parte dos implementos, enfim. Quando isso acontece, vocês se desesperam dentro da embarcação? Como que funciona para se manter dentro da competição? Porque a embarcação ela está sujeita a ter defeitos durante a execução das provas, né? Sim. Vocês aprendem, por exemplo, o técnico fala, quando der M ali, você tenta fazer outra coisa aqui para tentar dar uma compensada. Os primeiros socorros. Quando a gente sai na prova e dá um problema assim logo no começo, você levanta a mão que
eles reiniciam Sim. a largada, mas Sim. Quando você tá no meio às pro vezes final, quando já tá é muito do difícil. meio pro final, às vezes realmente não tem muito o que fazer. E remar do jeito que tá. Tanto que já teve competição que o carrinho sai, ou a pessoa tipo, faz uma força que ela levanta a bunda do carrinho e cai. Tipo, aí fica remando fora do carrinho. Nossa, daí... Aí fica só o tronco e o braço, né? Dá o seu jeito. Às vezes não tem jeito. Tipo, no Jovens Talentos agora que aconteceu no Rio de Janeiro, teve um garoto do Remo de São Salvador lá da Bahia que... O que aconteceu? Ele virou o barco? Às vezes tem alguns problemas, tipo, de você vira o barco, a forqueta quebra. O pessoal do Pinheiros estava Então, a remando forqueta fora. normalmente é o que mais acontece de quebrar. Aconteceu isso. O moleque do Pinheiros estava remando o barco do For, acho que não sei se era final já ou era eliminatória. Mas aí a forqueta quebrou mesmo, tipo, rompeu. Quebrou no meio, o remo dele saiu. E aí fica chateado, né? Porque você treina o tempo todo para um campeonato para dar problema na hora que não pode dar problema. E aí você perde a prova, assim, por besteira do barco. Às vezes. Gente, posso mostrar um presente que a gente trouxe Manda pros ver. meninos? Falando com o Renan Komplevski, ele que medalhista pan-americano, mandou um vídeo pra gente. Tá na Itália, tá na terrinha. Resolvendo as questões lá, o doutor que hoje também é médico e dentista esportivo. Queremos você aqui, Renan. Pode vir qualquer dia aqui para dar uma entrevista pra gente. Mandou um vídeo falando tanto do Luan, tanto do Gustavo, aqui no nosso Link Sport Clube. Rodou. Meu grande parceiro, mestre na locução, passando para deixar um recado aqui para o Luan e para o Gustavo. Quero parabenizá-los, os nossos atuais campeões brasileiros. Apesar de ter sido uma competição sub-19, remaram igual gente grande. Então, Luan, Gustavo, parabéns pelas conquistas. É muito bom ter novos talentos igual vocês. A gente ter a certeza de que estaremos muito bem representados aí. Vocês que foram agora convocados pela seleção brasileira para representar o nosso país nas competições internacionais. Parabéns e estou muito orgulhoso de vocês, do Remo Paulista. Vocês também estão levando o nome do Remo Paulista, revivendo aí o Remo Paulista como ele sempre foi vitorioso. Grande abraço, fiquem com Deus e estaremos sempre na torcida. Tá aí o nosso Renan. Imagina o tamanho dessa responsabilidade, hein? Beijo pro Renan, muito sucesso, muita sorte sempre, muita gratidão pro Renan. Bom, ele já levantou a bola, né? Pois é. Convocados para a seleção brasileira. Imagina o coração desses meninos já pensando em representar a seleção nacional. Como que foi esse processo? Quero que vocês falem também sobre o Renan, sobre o vídeo, se gostaram ou não, tal. E também esse processo de convocação para a seleção brasileira. Sim. Quando a gente ganhou, a gente não tava esperando que a gente ia ficar em primeiro. A gente foi assim falando, poxa, se a gente conseguir um terceiro lugar, a gente já ficou feliz ali demais. A gente olhou os adversários tudo antes das provas, a gente ficou, caramba, vai ser pauleira, assim. Quando a gente ficou na eliminatória, a gente ficou super feliz que a gente foi em primeiro. O nosso técnico, né, até falou pra gente baixar um pouco a bola pra poder acalmar os ânimos. Daqui a pouco não vai rolar uma entrevista que aconteceu depois do final da prova, foi muito legal. Mas aí o que aconteceu foi que quando a gente ganhou, a gente ficou muito feliz, assim, e ficou já pensando até agora, poxa, será que a gente vai ser chamado e tal pra competir, um sul-americano e tal? Ficamos nessa expectativa, né? Quando a gente viajou agora em novembro, né, final 12 de dezembro já, pro Rio de Janeiro para competir esse Jovens Talentos de remo, a gente não treinou muito para ele, porque também é um mês de diferença do brasileiro pro Jovens Talentos. A gente acabou não se preparando tanto, a gente remou mais barcos que a gente não ia competir, mas quando a gente chegou lá, a gente, no meio da janta, assim lá, o pessoal todo reunido do Corinthians, nosso técnico chegou e falou assim, pessoal, saiu a lista de convocados pra seleção, né, pro camping. E aí falou lá, Marina, Luan, Gustavo, e aí a gente, nossa, na hora a gente ficou feliz pra caramba. Aquela explosão, né, porque a gente não tava esperando assim no meio. Do nada. E tamo bem animados assim com isso. O Rafael Gondim também, que remou 400 com a gente, parte de 4 pessoas que a gente medalhou em primeiro também, ele foi convocado também. E ele vai com a gente, só que na hora não foi convocado, mas aí saiu um pouco mais tarde a lista de convocados certinho. E também vai com nós, vai 5 pessoas. Não, eu queria saber de vocês o seguinte, querendo ou não, o remo no Brasil é algo que não tem uma certa visibilidade, assim como outros esportes olímpicos e tudo mais. Vocês chegam na escola, tem uma certa badalação, né? Vocês falam, somos atletas do Corinthians. Aí o pessoal deve perguntar, fala assim, pô, vocês são jogador de futebol e tal. Como é que rola essa resenha com a galera ele gostou aqui, hein?
Como que rola essa resenha na escola? Vocês sendo atletas do Corinthians, do Remo, o pessoal estranha, tenta se informar mais sobre a modalidade, a galera vai assistir vocês. Como que é essa resenha com os amigos aí da escola? De vez em quando eu falo assim que eu remo e tal, eles acham meio estranho mesmo, porque, pô... Você rema? Você rema? É porque, pô, desconhecido pra caramba esse esporte. Aí chego, falo tal, assim, e aí de vez em quando alguns vão me assistir. Muito bom. Isso é legal. Na minha escola também... É sempre essa, poxa, mas você rema? É sempre esse movimento aqui, você rema? Eu não sei de onde eles tiram esse movimento. É sempre assim, mas... a minha escola ela ajuda bastante, tipo, eu mostro lá o certificado do Corinthians, que eu vou faltar uma semana e tal, eles apoiam, é justificativa de falta. Uma semana? Uma semana, que aí a gente viaja tipo domingo, segunda, e volta só do outro domingo, que aí fica... Isso quando tem competição fora de São Paulo. Em São Paulo também, quando tem competição, porque é de manhã, né, as provas, porque de tarde geralmente tem mais vento, acaba não rolando muita prova de tarde, mais prova de repescagem. Mas aí... Quando eu ganhei primeiro, né, o meu professor ele veio assistir, que é a minha escola do lado, ele veio assistir, tem uma foto minha com ele e tal. O Guilherme Xavier, meu professor era de professor de inglês, meu. E aí, quando eu cheguei na escola também, a minha escola ela tem um almoço coletivo de quinta-feira. Aí eles me parabenizaram. Tal, que isso, hein? Tá com no moral, microfone, hein? No microfone, cara. Temos aqui na escola um atleta, campeão brasileiro, todo mundo aplaudiu, fiquei felizão. Aí ficou com moral lá, hein? Tá grandão, hein? Aí agora... Ninguém segura o moleque. Vamos falar sobre a entrevista. O que você falou do microfone e tal, lembrei da entrevista com a Ale Oliveira no canal Olímpico do Brasil. Tá no ponto, produção? Vamos chamar, isso que é legal, sabe? Eu gosto da espontaneidade dos nossos atletas diante das entrevistas. Rodou. A gente falou que a gente estava muito feliz assim, então a gente tentou segurar as pontas, que a gente não ganhou nada, como ele falou. Então, afinal, mesmo que a gente tinha que chegar com a cabeça que a gente chegou na eliminatória e fazer a mesma coisa que a gente fez na eliminatória e nos treinos. Então, acho que a bronca valeu, né? Sensacional, cara. Porra, nosso técnico deu uma comida de rabo na gente, falou que a gente estava muito feliz assim, então a gente tentou segurar as pontas, Mas a gente não como que é a ganhou nada, conversa como ele com o falou. treinador? Não deve ser Então, das afinal, mais mesmo leves, depois que... Pô, vocês falaram aqui, tava pensando em chegar na terceira posição, tal, já seria um grande resultado. Ser campeão, meu Deus, né? Eu nunca fui campeão de nada na minha vida, mas deve ser muito da hora ser campeão. Dentro desse processo para chegar na final, vocês passaram por outros gates, né? Semifinal, enfim. Sim. Como que funciona a mentalidade de vocês? Porque chegar em primeiro dentro da classificatória já deve deixar a moral lá em cima. Bastante. E pelo que eu entendi, né? O treinador de vocês tentou evitar esse clima de já ganhou e tal. Como que funciona para se manter focado dentro da competição? A gente já dava um sermão em nós, né? Porque nós ficamos, caralho, Já saiu da embarcação lá em cima, né? A gente chegou em primeiro, né? E tipo, na nossa bateria a gente tava falando, poxa, a bateria é mais difícil, né? Vai ser uma prova aí pesada, que talvez a gente possa ser eliminado já agora. Aí a gente ganhou e ainda fez o melhor tempo das duas baterias, né? Que teve duas baterias com 6 barcos, eu acho 6, 5 barcos em cada um, pra final já, pra separar os barcos que vão pra final e os que vão pra repescagem e os que ganharam passam pra final. E aí a gente chegou em primeiro, fez o melhor tempo da repescagem. E a gente ficou super feliz, acho que mais feliz do que porque é aquele momento que quebra a expectativa, né? Que a gente não imaginava que ia ir tão bem assim. Pensou que a gente ia pegar o oponente mais difícil, né? Assim ia tão... Não, e foi difícil, só que a gente conseguiu. Lá no final que a gente... Dá valorizar, né, cara? Valoriza A gente passou eles, acho que tipo, na metade da prova ainda. Não foi uma prova fácil. Eles foram lado a lado. Acho que na final, o 200 misto passou com 2 segundos, 1 segundo de diferença. Isso é um tempo assim muito curto no remo. E também a gente estava disputando com os medalhistas sul-americanos também, que foram competir o Júnior nesse ano, no sul-americano, que era o Ian Darô e o... Eu esqueci o nome do outro garoto. Eles ficaram em segundo lugar no sul-americano, então a gente falou, poxa, isso é uma prova difícil aí. Sim. E saiu da embarcação, o treinador já olhou, tirou óculos, deu aquele esporro ali mesmo? Não. Ele, se abraçamos e tal, ficamos felizes pra caramba. E aí depois que a gente ficou tipo, muito feliz, além da conta. Além da conta, no dia seguinte que eu não tinha prova, a gente já chegou todo feliz. Ele falou assim, poxa,
Vocês estão muito felizes com essas palavras. Não com essas palavras. Vou dar uma censurada. Ele é duro, quando tem que ser duro, ele é duro, assim, mas ele também elogia. É necessário, né? É necessário, Porque eu fico imaginando também ele lidar com essa garotada toda, em processo de formação, tem que ser um pouco mais enérgico. Eu acho que a palavra é enérgico, Nino. Não, e eu queria até saber de vocês como que é essa relação com o treinador, porque a gente fala muito da importância do atleta com o treinador, né? Que eles têm que estarem ligados, de certa forma, um correr pelo outro, né? Como a gente usa a gíria no futebol. Aí é um remar pelo outro. E aí eu queria saber como que tem essa ligação, essa forma de respeito, essa forma de aprendizado. A gente fala muito que o atleta no modo geral, né? Sai muito cedo de casa, como é o caso de vocês, passam boa parte do dia mais com o treinador ou com as pessoas envolvidas na modalidade do que propriamente com a família. Como que é essa relação de vocês com o treinador? Muita união, né? Porque, tipo, a gente tá sempre convivendo muito, igual você falou, né? Aí ele tá sempre ensinando bastante, ele é um ótimo treinador, assim, um dos melhores que eu já vi. O Luciano Costela, ele começou a treinar a gente, acho que em março, ou abril desse ano. Março. Que ele veio agora pro Corinthians. É recente, pô. É recente. Antes a gente treinava com a Gabriela. Ela que ensinou a gente a remar, desde o canoe até o esquife, o 200, ela que colocou a gente pra remar. Que deu aquela construída no sermão aí pra gente virar quem a gente tá se tornando. E o Costela também é um ótimo treinador. Vem treinando a gente, tá treinando o pessoal sub-19, né, entre 19 e 17, e pessoal já competitivo de sênior, né, sub-23 sênior. Pessoal aqui, competição profissional, né. E assim, queria saber também do Gustavo e do Luan, né, que a gente vive falando, as equipes mistas que se formam durante a competição. Para 4 com, 4 sem, a depender da prova, enfim. E a gente falou muito sobre esse processo de treinar junto, se entender dentro da embarcação, falar a mesma língua. Quando você monta uma embarcação mista, é uma equipe que atleta que vem de uma outra equipe, de outro treinador. Como que funciona esse processo de adaptação de ontem para hoje para conseguir competir amanhã dentro do Campeonato Brasileiro, que vocês, inclusive, competindo? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa prova em si, porque nós temos um acidente e tal, que depois a gente vai falar, inclusive, nessa edição. Mas como que funciona a dinâmica dentro da embarcação para conseguir falar a mesma língua, para conseguir se colocar em sincronia com atleta que é treinado por outro treinador? Eu acho até que, tipo, eu e o Gustavo, a gente é como se fosse irmão de outra mãe. Porque a gente começou a remar junto e com o passado de 2022, assim, a gente foi remando junto, competiu junto e acabou se aproximando bastante, virando bem amigo, assim. E, a gente rema muito parecido, nossa remada é muito parecida, a gente pensa a mesma coisa quase. Hora ou outra a gente fala a mesma coisa igual junto, assim. Quase sempre acontece, a gente pensa muito parecido, acho que a gente já veio assim um pouco... Mas e quando tem a embarcação mista? Daí entra outra pessoa, né? No caso do centro português que entrou. A gente fez amizade assim principalmente com o Henry também, o pessoal conheceu mais. Eu falei mais com o Henry, mas porque ele estava sentado mais perto da gente. Mas aí a gente conhece o pessoal ali na hora, vocês vão competir com a gente e tal, legal, na hora, pá. Vocês vão remar onde? Vocês conhecem um pouquinho rapidinho da pessoa. Sim. E aí, eu mesmo conheci eles na hora, mas eu acho que o Gustavo já conheceu eles no Nebar, que foi o treinamento lá da seleção. Lá no comecinho do ano, eu já tinha conhecido eles. No começo do ano você já foi lá? Ah, tá. Sim. Mas eu, no caso, conheci eles também aqui no meio da prova mesmo. E, a gente acabou a prova e ficou falando lá enquanto encostava o barco, a gente começou a conversar. Mas não tem o perigo de falhar a sincronia no meio da execução da prova? Que já vi algumas vezes acontecer. Daí, por exemplo, você tá sem um timoneiro, já um outro agravante. Daí rola aquela discussão depois, você remou errado, você tinha feito uma coisa diferente, mesmo sendo uma equipe mista, não rola? Não rola muito porque a gente tenta corrigir, né? Quando a própria pessoa também sabe que errou, a gente não precisa ficar assim falando. Mas às vezes a gente dá um toquezinho, abaixa um pouquinho mais a mão, no meio do tiro, abaixa um pouco mais a mão, não sei o que. Vai dando as dicas. No momento mesmo, vocês vão trocando essa... a gente no meio da remada percebe assim, abaixa um pouquinho mais a mão e tal, não sei o que. Vai falando um pouco, às vezes o timoneiro também fala. Rola aquela gritaria, né? Imagina. Porque às vezes o timoneiro, Nino, vai com... O timoneiro sofre, cara. Então, eu achei muito curioso, porque, não vai só na garganta às vezes. Porque eu vi um caso nesse Campeonato Brasileiro que o cara tava com, sabe aquele microfoninho da série?
Tá o microfoninho aqui, caixinha de som pra ajudar na dinâmica ali, pra não precisar ficar... Agilizar. Chegar sem voz do outro lado da raia. Bom, nessa edição do Campeonato Brasileiro, vocês formaram essa equipe mista com alguns representantes do projeto Remar para o Futuro. Que, inclusive, muitos deles nos deixaram naquele acidente terrível que aconteceu um dia depois da realização do Campeonato Brasileiro. Aqui em São Paulo, jovens tinham entre 15 e 19 anos e apenas um sobreviveu naquela tragédia, naquele fatídico acidente que vitimou a maior parte desses jovens criados pelo Remar para o Futuro lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Inclusive, todos eles só conseguiram vir para São Paulo quase na semana da realização do campeonato. Um vereador da cidade conseguiu uma verba para pagar a van, enfim, foi um negócio bem complicado. Vocês disputaram juntos. Como que foi receber essa notícia um dia depois da morte da maior parte deles, inclusive com companheiros que estavam dentro da embarcação com vocês? Eu fico imaginando que deve ter sido uma notícia muito complicada para todos nós, foi difícil, mas para vocês que tiveram esse contato muito próximo um dia antes praticamente, eu imagino que a dor tenha sido um pouco diferente, né? Foi um choque muito grande, assim, porque, tava na minha casa e, de repente, meu treinador manda uma mensagem no WhatsApp falando sobre essa notícia aí. Eu fiquei abalado demais, assim. Chorei pra caramba, porque, tinha remado um dia com ele, dividi uma medalha, né, de prata. Eu também, eu tinha ido pra escola, primeira aula do dia, assim. Aí, eu sou um garoto muito exemplar, eu acabei mexendo no celular no meio da aula. E eu vi a mensagem, assim, cara, e eu li, assim... Demorou uns 10 minutos pra eu assimilar, eu pesquisei a notícia. E aí eu vi a notícia, eu fiquei sem acreditar. Eu também chorei ali mesmo na sala, um pessoal lá prestar conforto, assim. Saí, nunca tinha acontecido isso comigo, de eu ter que sair porque tava mal, mas... Eu conheci os caras no fim de semana e fiquei mal pra caramba também. Mas o Rafael Gondim também, que remou com eles no Sul-Americano, ele remou com um deles, eu acho. Eu não lembro quem era, o João? Não era o João, não. Era um deles. Ele remou com dois deles. Um sobreviveu, que foi o João, e o outro também era João. Eu não lembro o sobrenome, mas um deles morreu no acidente. Cash, né? Esse aí. E aí ele ficou muito triste, ficou acho que sem pra aula, acho que uma semana. Ele conversou comigo durante um treino, assim. Falou que ele ficou, assim, muito abalado, ele tava indo pra escola e o pai dele chegou, ele ficou triste pra caramba, chorou pra caramba. E ficou sem conseguir ir pra escola, assim, uma semana, ele ficou no quarto, trancado. Foi uma notícia, assim, muito, muito grande, assim, pra eles. O projeto conquistou naquele final de semana 7 medalhas e, infelizmente, faleceram na tragédia o Samuel Lopes, o Henry Guimarães, o João Pedro Kersh, né, que ele havia dito, a Ellen Betoldi, a Nicole Cruz, a Angel Vidal, o Vitor Camargo, o Gner Tissot, que era o coordenador, inclusive, do projeto, e o Ricardo Cunha, o motorista da van. É uma infelicidade, né? E um dos familiares dos vitimados nessa tragédia falou uma coisa que é muito importante, e é um sinal de alerta para o governo, para os projetos, para quem realmente pensa o esporte da maneira profissional que deve ser bem acompanhada, né, Nino? Ele falou o seguinte: na época, para levar os moleques para competir em São Paulo, não tinha avião, mas para buscar os corpos aqui no Paraná, tiveram que trazer um avião do estado. Então, assim, fica o chamado, e também para realmente o investimento, e para cobrar depois a medalha, primeiro você precisa investir. Você precisa colocar dinheiro, garantir o mínimo necessário, principalmente em relação a salário, porque muitos desses jovens ganham Bolsa Atleta, quando muito, e quando sobem para o profissional, muitos deles lidam com falta de salário digno, salário minimamente compatível com o que eles entregam dentro das competições, né? Sim, e aí eu queria até puxar esse gancho para saber de vocês. Vocês são jovens ainda, mas como que é a cabeça de vocês em relação a isso? Sabendo que o investimento ainda não é devido para a modalidade de vocês, como que vocês projetam o futuro em relação a isso? Porque como o Enio citou, né, para investir, muitas das vezes falta o dinheiro. Não, para investir não tem. Só que aí quando acontece, né, uma tragédia ou algo do tipo, aí aparecem, né, as pessoas que dão oportunidade, aquela coisa e tal, fazem os mecanismos para que, no caso, como foi feito aí, infelizmente, de ter o avião para levar os corpos, né, para casa e tudo mais. Queria saber de vocês, assim, com relação ao investimento, como que vocês se veem no futuro nessa modalidade?
É uma modalidade que é difícil de você pensar um futuro só ganhando dinheiro com remo. Tipo, não só o remo, mas muitos esportes assim, no Brasil você não consegue viver pagando aluguel em São Paulo e só treinando e ganhando dinheiro com isso. Apesar de ser o Corinthians assim, um clube grande, o Flamengo, o Botafogo, ainda assim pro remo não tem um clube que, assim, não só pro remo, mas assim, não tem essa verba destinada formal como de um jogador de futebol. E aí a gente tanto que tem não sei qual lei, mas tem uma lei que ainda fala que você não pode largar a escola, porque tem que treinar e estudar, porque tem que ser alguém além do remo, porque senão também não consegue sobreviver, né? Só ganhando dinheiro com remo. Sim. Eu fico imaginando, né, meninos, porque, assim, você tá falando do Corinthians, tá falando do Flamengo. O Flamengo, inclusive, tem um estatuto. No estatuto do clube, o investimento a ser destinado no remo. Mesma coisa no Vasco da Gama, do Botafogo, que tem uma equipe de futebol, mas raízes bem presentes no remo. Inclusive surgiram como equipes de remo. Mas eu fico assim, meio chocado mesmo, porque a vida do atleta, não só no remo, mas qualquer outra atividade olímpica, né, ela é muito breve. Você não consegue ter 50 anos e produzir para buscar medalha, representar a seleção brasileira dentro daquelas categorias dentro dos Jogos Olímpicos. Então, nesse período curto de produção e conseguir desenvolver minimamente o esporte, você precisa ter condições, gente. Né? Salário, o Luan bem ressaltou aqui, eu tenho que estudar, obviamente, que para se tornar um cidadão diferente, né? Mas eu não posso escolher entre uma coisa e outra porque o remo é complementar. Eu acho que isso que me pega muito, sabe? O esporte olímpico sempre é complementar a minha renda, complementar a minha vida. Quando a gente mudar essa mentalidade, ser a minha profissão, conseguir estar nela para ser a minha profissão, a gente vai conseguir aí sim cobrar medalha, melhores resultados, que a gente está dando condições a buscar a medalha. É um tema super recente esse também, de profissionalizar o esporte, atleta, né? O esporte. Porque o Corinthians, acho que a maioria dos clubes também deve ter um pouco isso, principalmente com o jovem, mas o Corinthians também ele é bem flexível com os horários. Então, se você estuda de manhã, você treina de tarde. Se você estuda de tarde, você vai treinar lá de manhã. E também é isso, né? Em 2022, ano passado, esse ano também, tem atletas que chegam um pouco mais depois por causa do horário da escola. Então, tipo, eu remo com dois caras, que o Gabriel e o Kenji, que eles têm aula até acho que 3 horas, e o nosso treino começa às 3h30, eles chegam 4 horas. Mas aí o Corinthians, tipo, eles conversam com o treinador e tal, tem essa flexibilidade um pouco mais, porque né, o Corinthians pelo menos o remo, assim, é uma família, um pessoal bem unido, assim. Então todo mundo fala direto com o treinador, com o Melo, técnico geral, então a gente tem essa flexibilidade também. Só para fechar, Nino, perguntar sobre o remo costeiro. Esse final de semana passado fiz a competição lá no Canal Olímpico. Gostei muito, mas eu vejo que existe uma certa resistência dentro do remo e tal. Não vou citar nomes, mas existe um certo receio e tal. Remo costeiro, remo de praia e tal. Inclusive, fiquei sabendo, um dos técnicos antes me ligou, a gente bateu um papo, né? Falou, o remo costeiro, o remo de praia, tá para o remo olímpico como o vôlei de praia está para o vôlei de quadra. Colocou esse parâmetro. Vocês pretendem se iniciar também no remo costeiro ou é uma vontade que vocês têm agora? Como que vocês analisam? Lembrando que o remo costeiro estará nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Eu não gosto muito de remo costal, não. Prefiro mais um remo normal mesmo. Já instaurou a polêmica. A gente mora ali na raia, a gente não tá muito familiarizado com o mar, né, também. O Corinthians é do centro de São Paulo, a gente não costuma ir para Santos para treinar. Teria que descer pro litoral. A gente né? também não competiu esse campeonato, mas também não é uma prioridade do Corinthians. Assim, falando do meu ponto de vista também, eu acho que focando no remo olímpico mesmo, a gente consegue focar assim, mais no remo olímpico. Nosso esporte é mais o remo olímpico, que também é muito parecido com o remo costal, mas é um pouco diferente a forma de parte, tudo um pouco, um esporte mais diferente, né? No remo costeiro, né, costal ou remo de praia, tem a saída, tem uma corrida de 50 metros, né? Imagina só você, eu, depois de... Pô, não tem nem como imaginar, né? Mas você passa pela parte de slalom, tem que contornar lá as boias e tal, depois já correu 50 metros para chegar na embarcação. Terminou a volta, mais 50 metros na areia. Eles falaram aqui o
o trabalho de perna que tem dentro da embarcação. Tem gente que cai depois, Exato, sai, cai, pô. perde a competição porque cai. Eu não teria perna depois de ter que fazer tudo isso e ainda correr 50 metros para bater lá no... Preparação tem que ser absurda, que é né? isso? A 500 metros, preparação. não é a prova? Eu acho que é 500, não é 500 metros? É, a prova de- 250, 250 para ir, 250 para voltar. E aí é 500 metros no total. E aí a prova de remo olímpica é 2.000 metros. São mais ou menos uns 7, entre 6 a 8 minutos aí de tiro, né? No máximo, assim. Eu quase acho que é um pouco mais curto. Não tenho Isso, é certeza. mais curto. É mais 250 ida, 250 volta, mas ainda é slalom e volta reto. É. Eu fiquei... Melhor deixar pra lá, né? Deixar pra lá, melhor deixar pra lá. Ô, Enio, só pra finalizar, eu vamos queria lá. fazer uma pergunta pra ambos, né? Sim. Queria que vocês falassem da importância da família de vocês. Pra apoiar, de certa forma, como vocês disseram aqui, não é uma modalidade que tem muita visibilidade, então queria saber como que é essa relação de vocês com os familiares também, como que é esse apoio. Meus pais sempre me apoiaram assim, sempre me ajudaram a pagar passagem pra ir treinar desde o começo, assim. Lá de Barueri, né? Pra capital, de metrô do ali. Complicado. Treino. Mas, tipo, eles sempre me apoiam, assim, sempre me apoiaram. Fala o sempre nome me ajudaram. deles. Sônia, o meu... Manda um abraço É, lá pô, pra faz aquela abraço. moral, Opa, rapaz. Abraço aí pro meu pai, Carlos, e pra minha mãe, Sônia. Esse. Pode falar também da sua relação. Meu pai, o Daniel Jarina, conhecido, ele rema lá no Corinthians também, e como Master agora, mas ele já remou como profissional. Tetracampeão, né? O Corinthians de Master. Ele ganhou. Ele foi competir no Mundial também, lá na Alemanha. Eles ganharam o brasileiro, ganharam o sul-americano. E meu pai, ele que me colocou no remo. E minha mãe super apoia também. Quando eu comecei, eu morava com a minha mãe ainda, lá em Cotia. Também eu pegava ônibus pra ir, ônibus pra voltar todo dia. E ela me buscava, sempre me ajudou. Nomes? Patrícia Roth, o nome da minha mãe. Patrícia Roth. Manda um abraço aí, pô. É o seu Um momento, abraço, mãe. brilha. Depois fala, ó, eu fui lá na entrevista buscar na Record, falei seu nome, entendeu? Dá aquela moral, pô. Aquela né? moral, a mãe deve fazer algum bolo, algum almoço especial, Me aí ajudou. já cobra. Fala, ó, agora garante Pô, aquela... depois da competição rola isso mesmo? Porque assim, depois que eu trabalho, eu me dou o direito de comer uma porcariazinha, assim, entendeu? Fora do dia da dieta e tal. Vocês são atletas, depois de uma competição, dá aquele... Depois de ganhar um ouro, Aquele, né? o Exato. mais alto do pódio. Exato. Aquele almocinho livre que tá fora da dieta. Assim. Sim, já, pô. Qual que é a quando maior porcariazinha? comer vocês uma gostam? besteira, assim, depois de... tá tudo liberado. Calma aí também. Mas assim, é que eu e o Gustavo, pelo menos, a gente come muito bem, assim, porque Sim. também por questão de dinheiro. A gente não tem dinheiro pra gastar com refrigerante, né? E aí a gente come, assim, arroz, feijão, frango todo dia e acaba não comendo besteira, água. As besteiras, assim, fica mais pra ocasião especial. Então não é algo que a gente consome muito, assim. Mas quando ganha alguma coisa, assim, Dá o direito. vai lasanha. sair, vai comer um rodízio japonês. Uma lasanha, churrasco. Se bem churrasco, eu acho que é carne, né? Pode ser que... a que carne tá liberada. Tá Sempre liberado. bom. Pô. Se não puder comer carne também, onde que a gente vai, né? Meninos, muito obrigado pela entrevista. Vocês são incríveis. A gente já tá aqui sempre na torcida, pelo remo brasileiro, por vocês no futuro. Continuem se representando super bem, como já fizeram. E muito mais sucesso para vocês nessa caminhada. Luan, Gustavo, foi uma honra recebê-los aqui nos estúdios da Record, do nosso Link Sport Clube. Obrigado, viu, meninos? Obrigado. De nada. Quero falar mais nada, dar um abraço. Tá Algum feita a recado, conta. vocês querem Abraço falar? aí pro pessoal do Corinthians, aí pessoal da Raia, Remo. Fala do treinador, que daí não... Ô, Costela, valeu, Costela, valeu, Gabriela, fala Melo, do treinador, pelo amor de Giovanni Cardoso, nosso anfitrião também. O Giovanni, ele é dono da Mondia, né? Ele é um empresário. E ele é master lá do Corinthians e também ele ajudou bastante porque ele reformou toda a garagem. Não foi o Corinthians em si que reformou o Giovanni. Ele tá remando lá no Corinthians e ele ajudou bastante. Ele Já comprou vários barcos. comprou alguns barcos assim que a gente usou no brasileiro. A gente usa quando vai competir profissional, a gente usa os barcos que ele comprou agora. E aí, o 400, o 200, a gente competiu nesses barcos novos que chegaram. Sim. Musculação também toda reformada. E aí mandar um abraço. É isso aí. Valeu, meninos. Valeu, Nino Cirilo. Até uma próxima. Até uma próxima. Valeu, Enio. Valeu você que esteve conosco. E obrigado, meu meninos. Portas abertas aqui pra vocês sempre. Obrigado. Você do outro lado do aparelho, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando sempre, a sua inscrição, o seu like, você compartilhar o link do Link Sport Clube para todo mundo. Venha conhecer mais o nosso trabalho. Lembrando, aqui você concorre a vários prêmios e também ficar por dentro de tudo que melhor acontece dentro do mundo dos esportes. Eu sou Henrique Canelo, estive junto a Nino Cirilo e também de Luan Pimentel,
Gabriel e Gustavo Guilherme nessa edição do Link Sport Clube. Muito obrigado pela sua audiência. Link Sport Clube, o canal dos campeões.